Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórum LC e hoje a gente está aqui para falar do nosso sisteminha de gestão de mão de obra de uma equipe de manutenção. Então esse projeto está ficando gigante, tem bastante coisa aqui, ele vai ficar ainda maior, já tem bastante aulas. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e acompanhar todas as aulas. A gente está fazendo tudo de forma bem explicadinha, bem detalhada aqui para você. Só esse projeto aqui já é um curso completo aí de VBA. Então a gente fez do zero, pegamos desde o escopo do projeto, fomos lá para o Canva, fizemos aqui os layouts, essa janela que você está vendo, as próximas janelas que a gente vai mostrar aqui, tudo foi feito tudo de forma bem detalhada, todas as mecânicas, tudo explicadinho, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje, né? Onde a gente parou? A gente tem aqui, olha, esse menu, do lado lateral a gente tem aqui o cadastro de funcionários, que é onde a gente está trabalhando, a gente está concluindo, quase pronto aqui já. E a gente vem aqui para folgas e férias, né? Que é aqui que a gente está trabalhando, né? Gestão de férias. E a gente fez na aula passada a atualização para que você possa ter uma resposta automática de quando a pessoa está de folga e de quando a pessoa está trabalhando, tá? Então agora ele consegue fazer isso aqui para você e já aparecer aqui no seu cadastro de funcionários, aqui no status. Então isso facilita a gestão e você vai ter ali um retorno mais simples para saber quem está de férias, quem não está de férias, de uma forma mais dinâmica, tá? Então aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que os dados que estão lá na sua gestão de folgas, né, de férias, sejam apresentados aqui nessa list box do lado direito para você poder enxergar isso aqui, tá? Como que a gente faz isso, né? A gente já tem aqui um módulo de listas, né? Isso vai ajudar aqui no nosso trabalho. Eu vou pegar aqui e vou mostrar o F4 para propriedades. Vou ter aqui a página, né, para a página de férias, né, PG Férias, que é onde a gente está trabalhando. E até posso usar aqui para verificar já o nome, que é LT Férias, que é a lista que eu estou trabalhando para apresentação dessas informações. Então o primeiro passo é esse. Vamos vir aqui no nosso módulo de listas, tá? E a gente já tem algumas atualizações. Eu vim aqui embaixo para criar uma nova, né? Então uma sub AT LT Férias, tá? Então agora aqui eu vou fazer todo o preenchimento de tudo que eu preciso. E aí você vai perceber que eu tenho algumas variáveis. A mesma estratégia que a gente utilizou aqui na LT Func é a mesma que eu vou utilizar aqui na LT Férias, tá? Isso se repete bastante, por isso inclusive você pode automatizar essas mecânicas aí de forma bastante inteligente, tá? Então até tem uma playlist bem legal aqui, que é a playlist lá de código mágico do VBA. Lá eu ensino você a fazer um código utilizando módulo de classe, e o módulo de classe faz algumas programações, na verdade várias programações para você economizar seu tempo de programação, tá? Em paralelo está acontecendo aqui também um projeto também grande de uma planilha de gestão financeira pessoal, e essa planilha ela está recebendo aí também uma programação de estratégia diferente. É até legal você assistir esse projeto e o projeto de gestão financeira e comparar as duas estratégias, tá? Então são duas técnicas de programação diferentes, mas ambas conseguem trazer um resultado muito profissional, muito interessante para vocês, são super flexíveis para você poder trabalhar, tá? Então eu aconselho fortemente, dá uma olhada. São dois conteúdos que são aí do nível da nossa mentoria, não são conteúdos que normalmente a gente entrega de graça, porque eles têm um nível aí bem avançado. Você pode ver isso pelo nível desse projeto em si, se olhar lá os outros também, que são muito completos, tá? Mas enfim, então o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que eu tenho aqui essas estruturas de variáveis, eu também vou criar a estrutura de variáveis aqui, começando por um dim, uma LT, que vai ser a minha lista, as msforms.listbox. Aí eu vou precisar de umas variáveis também de número, né? Então um dim L sDouble, que vai servir para o número de linhas, dim C para um número de colunas, sDouble, e um dim F para folga, sDouble. Eu também vou querer um dim lar para largura aqui das minhas colunas, sString, e um dim RG para o range ali da minha tabela, sString também, tá? Então isso daqui já vão ser as variáveis necessárias para eu poder apresentar todos os meus dados. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou setar a minha LT, né? Então set LT igual a fr sistema.controls, e aí eu vou colocar o nome da minha lista, que é LT Férias, tá? Então desse jeito ele vai saber que toda vez que eu estou falando de LT, ele está falando justamente dessa lista em específico, tá? Depois disso eu vou lá para minha planilha de férias, né, que é minha PL with, na verdade, PL folgas, e aí vou
dar um end with aqui para não esquecer de fechar esse bloco. Fiz aqui esse bloco, agora o próximo passo é o seguinte. Existe a possibilidade de eu não ter nenhum dado para apresentar. Então, por conta disso, eu vou verificar isso lá primeiro na minha PL folgas. Tá? Então, para fazer isso, eu verifico aqui a célula A2. Tá? Então, if.range, cifrão A, cifrão... Até eu vou fazer o seguinte, ó, até antes disso. lt.rawSource raw source igual a empty. Tá? Então, isso aqui vai limpar ali a sua planilha já antes de qualquer coisa, né? A sua lista. Depois, agora sim, if.range, cifrão A, cifrão 2, ponto, value é igual a empty, then, aí nesse caso exit sub. Então não precisa fazer nada, só sair do código e não vai preencher nada na lista de folgas, porque não tem ninguém de folga. Depois disso, caso contrário, caso exista pelo menos uma pessoa de folga, aí sim eu vou fazer o preenchimento. E o preenchimento depende de algumas informações. Primeiro eu tenho que descobrir quantas linhas eu tenho que fazer o preenchimento. Para isso, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end xl down, ponto raw. Assim eu descubro quantos dados precisam ser preenchidos. Descobri o número de dados preenchidos, agora eu vou determinar o range de dados que eu vou colocar dentro da minha lista. Tá? Então, para isso, RG vai ser igual, e aí, apóstrofe, e comercial.name. Tá? Então, isso aqui facilita essa estratégia, que às vezes o pessoal pergunta, por que você escreve desse jeito? Se você escrever nessa sistemática aqui o nome do range, você não vai precisar se preocupar com nenhum tipo de nome de tabela, tá? Então, porque essa estratégia fica inteligente, ela se atualiza caso algum curioso altere o nome da sua tabela e ela vai funcionar para qualquer tabela que você quiser, tá? Então, com espaço, sem espaço, por isso eu sempre uso desse jeito, é uma segurança a mais aí para o seu projeto, para evitar que seu cliente consiga mexer ali de alguma forma, mesmo que você bloqueie, enfim, né? Se a pessoa mudar, ele vai funcionar. Se a pessoa não mudar, vai continuar funcionando do mesmo jeito. Tá? Então, por isso que eu escrevo sempre desse jeito. E comercial, apóstrofe, ponto de exclamação. E aqui eu vou colocar o endereço. Começa na cifrão B, tá? Porque eu não quero que esse número apareça. Eu quero que apareça a partir do nome do funcionário. Tá? Então, a partir da cifrão B, cifrão 2, 2 pontos, cifrão. Vai até a coluna F, cifrão e comercial L. Tá? Então isso daqui vai definir o range de trabalho que eu vou utilizar. Beleza. Outra coisa que eu preciso fazer é utilizar aqui esse F, que é minha folga. Então eu vou definir ele F igual a 10. Tá? Isso aqui é uma folga para a coluna. Então no meu caso, costuma funcionar muito bem aqui o tamanho 10. Tá? Se você quiser um pouquinho mais de folga, você aumenta esse número. Se você quiser menos folga, você diminui esse número. Aí dependendo da proporção que você tem entre a fonte que está lá no Excel e a fonte que está no seu VBA. Tá? Então, e aí você pode ir ajustando, aumentando, diminuindo esse número até ficar legal, sem cortar o texto e sem ficar uma folga gigante ali para você na sua lista. Tá? Bom, mas apesar que a nossa lista ela também é bem grande, ela tem bastante espaço para você poder aproveitar. Mas o que eu vou fazer agora? Então, defini ali a minha folga, agora eu vou definir a largura que eu vou utilizar na minha lista. Tá? Então, começando lá da coluna B. Né? Então, para isso eu vou falar o seguinte, ponto range, cifrão A, ou melhor, ponto column até, ponto columns, cifrão A, 2 pontos, cifrão, eu vou pegar A junto, não tem problema, F, ponto outfit. Então isso aqui vai ajustar o tamanho das colunas de acordo com os textos que eu tenho lá no Excel. Aí depois agora eu vou ler o tamanho que cada coluna tem. Né? Então lar, que é a minha variável do tipo string, vai ser igual a ponto column. E aqui eu vou começar da coluna B, né? Então cifrão B, 2 pontos. Ou até posso colocar aqui o número 2, fica até mais fácil. Que é a segunda coluna, coluna B, ponto widgets, mais F, que é a minha folga. Tá? Aí depois disso eu vou partir da 2, eu vou até a última coluna. Né? Então, que no meu caso é a coluna F. Então eu vou fazer de 3, porque a 2 já foi, de 3 até 6. Né? Então, for C igual a 3 to 6, né? Então da coluna 3 até a coluna 6, eu vou dizer que lar é igual ao próprio lar, e comercial ponto e vírgula, e comercial ponto columns C ponto widgets mais F. Então assim ele vai colocar essa estrutura de largura já de todas as colunas que você tem. Né?
e depois eu vou fazer Next C. Então ele definiu ali já o tamanho que eu preciso, definiu o range, já tenho todas as informações que eu preciso para setar a minha variável, minha list box, tá? Então o próximo passo agora é a list box em si. Então o if lt e aqui um end with. Fez isso, né? Então definiu ali a sua list box. Agora sim a gente vai pegar toda a estratégia que você tem ali de configuração do list box que você quer e colocar dentro do seu item. Se você quiser lembrar aqui, olha, você vai ver que eu tenho a coluna, o número de colunas, o cabeçalho, a largura, o raw source e o for color. São essas informações que eu tenho. Se você perceber, na verdade vai ficar quase a mesma coisa. Se você quiser, você pode até copiar e colar, mas eu vou fazer aqui de novo. Então, começando, eu quero essas colunas aqui, então também são 5. Né? Então, ponto column count vai ser igual a 5. Depois, ponto column heads vai ser igual a true, porque eu quero o cabeçalho. Depois, ponto column width, que é a largura, vai ser a minha variável lar. Depois, ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, e que é a cor da fonte que eu estou usando no projeto. E por último, ponto raw source vai ser igual a rg. Tá? Então desse jeito ele vai definir aqui já toda a nossa lista para a gente. Eu já tenho um módulo que faz isso. Agora eu vou lá no sistema, né? Vou acessar aqui o botãozinho de salvar, né? Então é importante. E nesse botão de salvar, eu vou no evento clique dele, além dele fazer todo esse preenchimento, além dele fazer toda a lista e tudo mais, né? Antes dele dar essa message box, eu vou colocar aqui o call md listas.at, né? E aqui eu vou pegar o nosso LT férias, tá? Então desse jeito que ele vai fazer a atualização ali, e quando você cadastrar umas férias novas, já vai colocar na lista. E eu vou fazer a mesma coisa no user form initialize, tá? E aí ele já faz aqui, olha, o atlt func. Então eu vou fazer aqui um call md listas.atlt férias, né? E dessa forma, se eu rodar aqui o nosso projeto, opa, deixa eu só pegar aqui que alguém reclamou, deixa eu colocar aqui, provavelmente foi alguma digitação errada ali, F5. Então ele vai chegar aqui na nossa lista, vamos testar aqui onde que saiu, por isso testa tudo que você faz, tá? Ele veio para cá, já pegou ali a informação, o autofit ali tá dando problema porque eu coloquei um cifrão a mais aqui, olha, eu coloquei cifrão F cifrão, esse cifrão de depois não tem, tá? Então foi só por isso. Vou vir para cá, percebe que é um errinho bobo ali, já faz parar o código e às vezes a gente perde um tempão tentando identificar, tá? Então sempre vai testando cada pedacinho de código, isso facilita aí a sua vida. Vamos rodar, agora sim ele rodou, vou vir para cá, olha, na lista já apareceu aqui que eu tenho férias, né, do José da Silva, tá? E eu tenho aqui também um afastamento que foi lançado depois, por isso que ele ficou embaixo ali, mas eu tenho todas as informações aqui de todos os funcionários que eu fizer agora esse cadastro, tá? Então assim, desse jeito ele vai ficar certinho para você, já apresentando todos os dados que você precisa, tá? Quais são os próximos passos que a gente vai fazer aqui? Isso a gente vai fazer na próxima aula para não fazer aulas muito longas, né? Fica mais fácil para todo mundo assistir. A gente vai fazer a limpeza desse campo e a gente vai fazer também a exclusão de algum item. Então a gente vai excluir esse afastamento aqui para a gente aprender como fazer isso, tá? Bom, então eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.